Senhor me dá uma mensagem profética para a tua igreja, obviamente para tudo aquilo que Ele quer que a gente ouça. Ele começou a me falar sobre uma passagem. E em cima dessa passagem, o que acontece? Eu fui ali cozinhando, meditando, e eu quero ao longo agora, começando hoje e janeiro pela manhã, no domingo pela manhã, falar de alguns ângulos sobre essa situação aí. Vamos falar um pouquinho sobre navegando pela tempestade. Sei que você não ficou empolgado, né, cara? Você pode até falar assim, pastor, eu não entro nesse barco, não. Pois é, essa mensagem, gente, escuta, eu quero te falar, porque eu pedi a Deus isso aí. Ela é uma mensagem encorajadora. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma mensagem onde Deus tem algo a nos falar para que a gente preste atenção. Tá certo? Eu vou falar a coisa mais ridícula. Escuta isso que eu te falar. O barco, ele foi criado para não afundar. Mas ele pode afundar. Olha o ridículo profético. Anota aí, é uma mensagem profética. O barco foi criado para não afundar, mas ele pode afundar. Então você vê, eu quero te falar sobre a nova criatura que ela foi criada para vencer, mas ela pode perder. Então tem tudo a ver com essa passagem que Deus colocou no meu coração, obviamente que nós vamos ler aqui no Evangelho de Marcos, mas está lá em Mateus capítulo 8 e Lucas capítulo 8 também. Acompanha comigo aqui e nós vamos dando sequência. Há várias coisas que nós vamos começar. Vamos começar hoje com esse primeiro ponto aqui que eu quero te mostrar, tá certo? Então está lá escrito em Marcos capítulo 4, no verso 35. Naquele dia... E esse é um detalhe que depois eu quero compartilhar com você, porque o Espírito Santo me deu um toque. Sendo já tarde, tá certo? Sendo já tarde, Jesus disse para os discípulos, vamos passar para outra margem. Eu não sei quantos estiveram aqui na quinta-feira. Quantos estiveram aqui na quinta-feira? Muito bom, número legal. Se você não pôde estar aqui, eu quero te encorajar a assistir a palavra, também que Deus colocou no coração do pastor Marcelo. Maravilha, e hoje ele veio com uma mochila. Alguém viu a mochila dele ou não? Tem gente que nem reparou a mochila do menino, né? Ele jogou várias bolas para a igreja. É um pastor maravilhoso, assistido pela esposa, maravilha. Então, olha aí, você assiste essa mensagem, porque eu conversei com o Marcelo, aquilo que estava no meu coração, mas as coisas vão se misturar muito. Então, a mensagem de Deus, ela está sempre no Espírito. Então, tem coisas aqui que nós vamos comentar. Exatamente isso que o Marcelo, ele também passou para você. Não deixe de assistir, não. Vai te abençoar, tá certo? Toma posse dessa mensagem aí. Então, sendo já tarde, Jesus deu uma declaração para os discípulos. Passemos para outra margem. Continuando no verso número 36. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como está. Eles entraram no barco. E outro detalhe legal, outros barcos o seguiam. A gente vai conversar mais adiante sobre isso, mais tarde. Beleza, no verso 37, levantou-se grande temporal de vento e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus, muito preocupado, extremamente ansioso, desesperado, disse para os discípulos, me ajuda. Jesus, veja só que esse é um detalhe legal que está em Marcos e não está escrito nos evangelhos, que Jesus estava num travesseiro. É brincadeira, rapaz. Os discípulos também levavam aquele travesseirinho. Quem é que tem aquele travesseirinho que está sempre contigo aí? Levanta a mão. Eu levanto também, né? Não é não? Pastor, não posso ficar sem esse travesseiro. É isso aí, ó. Jesus no travesseiro, ele estava lá na maior tranquilidade. Aí os discípulos despertaram a Jesus, ainda chega para ele para dizer assim, você não se importa que a gente está a ponto de morrer? E aí no verso 39, né, já está escrito lá assim, despertando Jesus, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou, obviamente, e fez grande bonança. E no verso 40... está escrito lá e Jesus agora então olha para eles e fala assim, vem cá, cara, por que vocês estão tímidos? Em outras traduções, por que vocês estão covardes ou medrosos? Como é que vocês não têm fé? E Jesus pede algo deles. Então, a gente vai analisar várias coisas, porque essa é a passagem para nós. Ok, gente? 2018 nós vamos chegar na outra margem.
pelo simples fato que Deus é um Deus de propósito e Ele estabeleceu isso. Nada pode impedir o propósito de Deus. O inferno não pode parar o propósito de Deus. Ele reina absoluto, Ele está no trono, gente. Eu meditei muito sobre esse detalhe, porque Jesus chegou e disse, vamos passar para outra margem. Se Ele disse, então assim será. Preste bem atenção no que eu tenho para te falar. Legal? Então, se a gente fizer um resumo básico, obviamente dessa passagem aí que nós lemos, nós vamos encontrar 3 coisas aqui. A primeira, um propósito a ser cumprido e já determinado. Eu quero te falar que teu 2018 já foi determinado por Deus. Propósito de Deus, gente, sempre é crescente, progressivo. Foi falado aqui, existe exatamente isso, uma nova fase da tua vida. Uma está terminando e uma nova está chegando. Até porque isso é profético pelo tempo que a gente está vivendo. Tá certo? Há um tempo novo de preparação e tantas coisas. Escute, Deus está no controle. Ele está sentado no trono, Ele não está abalado, Ele é inabalável. Então, são detalhes importantes para nós meditarmos a respeito em quem nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos num Deus inabalável, num propósito que Ele já determinou. A gente já sabe pela passagem que eles chegaram do outro lado, gente. Então preste bem atenção, cara, que você não vai ficar aí na pista. Você vai chegar onde você tem que chegar. A não ser que você dirija uma Kombi, que o pastor Teixeira dirigia há muitos anos atrás. Pastor Marcelo se lembra dessa Kombi, meu Deus. Ok, essa é a primeira coisa, gente. É fácil da gente entender. Um propósito já está determinado e será cumprido na tua vida. Não abaixe a guarda ou os olhos, não pense de outra maneira. Ok? Você é uma pessoa importante, obviamente, você faz parte da igreja do Senhor e Ele tem propósitos e planos na tua vida. Segunda coisa importante é essa, obviamente está lá, uma grande oposição ao cumprimento desse propósito. Aí eu pergunto, cadê o Kiko? As oposições, se você perceber, gente, 2017, cada um de nós aqui enfrentou situações de oposição que nós não gostaríamos. Mas nós chegamos até o dia de hoje. E nós vamos continuar avançando. Está dando para entender isso? E a terceira e última, de maneira simples, obviamente também, é o que a gente percebe que havia um propósito. Nesse propósito se levanta, então, um temporal, uma oposição. E Jesus, então, agora, ele chega para os discípulos e ele busca isso. Ó, Jesus procura um posicionamento de fé diante da oposição. Porque às vezes, gente, nós não estamos nos posicionando como deveríamos. Às vezes nós estamos desejando mais que as coisas melhorem do que um verdadeiro posicionamento de fé. Quem está pegando aí? Eu tenho visto isso. Que às vezes a gente fica só na expectativa de que as coisas melhorem. Uma expectativa, mas não é um envolvimento de fé. Não há uma certeza que nós vamos por outro lado, de que essa barreira vai cair, que Deus está conosco, que Ele vai nos levar para lá. Ok? Então a gente também vai comentar sobre isso, sobre esse posicionamento de fé. Então, profeticamente, gente, eu quero te falar que o Espírito Santo, Ele ministrou isso ao meu coração. E nós chegamos, 2018, escuta isso. E eu quero trazer essa palavra de um modo geral, ela não é só para nós, ela é para a igreja do Senhor. Deus tem levantado homens de Deus com uma visão profética. E eu quero te falar essa visão aí. Nós chegamos a esse momento de mudarmos de margem, cara. Tem uma margem nova para você ir. Porque chegou esse momento de nós virarmos a página da nossa vida para um novo tempo. E isso vai começar. Eu não sei, mas eu e você, a gente vem plantando, semeando, aguardando, esperando por muitas coisas já há muito tempo. Meu irmão, o negócio vai começar a nascer. Bum, 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 bum. Quero te falar, hein? Ó. Vou te falar isso aí, ó.
Profetizando, esse é um ano de muita gente nascer de novo na tua casa, hein? Membros das tuas casas vão se entregar a Jesus. Pessoas da tua família. A gente vem esperando isso, há uma expectativa. Nós vemos crendo na palavra dele, que diz, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Maravilha, vamos virar um tempo novo. Eu quero te dizer, há uma direção de Deus para uma nova fase no propósito dele para a sua igreja. Nós somos a sua igreja. Você tem que olhar esses dois lados, não só pessoalmente, obviamente, mas nós fazemos parte de um corpo, gente. Há um propósito coletivo. Né? Esse ano nós fomos extremamente frutíferos coletivamente, né? Foi muito bom. E a gente vai ser mais ainda em 2018, porque o tempo está assim. A glória de Deus, a sua luz brilha sobre a igreja, então se intensifica. E vai continuar, porque é o tempo do fim. Então há uma direção de Deus para uma nova fase. Diga, nova fase. No propósito de Deus para nós. E assim nós vamos andando. Obviamente eu quero te falar que mudanças acontecerão. O Marcelo falou sobre isso. Agora te dizer isso aí que é importante. Mudanças interiores na forma de transformação vão ser aceleradas. Eu quero te dizer, hein? É isso que vai acontecer. Se de coração aberto você tem buscado, e eu sei que você está com o espírito aberto, você tem fome e sede, Deus vai aumentar esse processo de transformação, de aceleração nisso aí. Essas mudanças interiores, elas são importantes, gente, para que definitivamente as exteriores que nós esperamos, elas se implementem, sabe? Elas fiquem. Tem uma ligação tremenda. Marcelo falou umas coisas aqui legal, ele falou uma palavra do Albert Einstein, muito legal sobre essa questão. Como é que eu espero resultados diferentes se eu faço as mesmas coisas? Então, há uma ligação muito grande em sermos transformados e mudanças acontecerem fora. Então, as mudanças do lado de fora, elas estão, vamos dizer assim, trabalham de maneira proporcional ao que está acontecendo na transformação que Deus está operando na nossa vida. Então, eu estava conversando com esse rapaz, também conversei com outro pastor, e é assim mesmo que Deus tem feito, gente. Deus tem operado em nós com anestesia. Você entende? Quer aquela lixa boa para aprimorar eu e você. Sabe, no final dessa história, nós estamos nos tornando pessoas melhores. Porque se é ao contrário, tem alguma coisa errada. Mas no processo de caminhar com Deus, uma transformação tem sido feita para ficar. E essa transformação, gente, ela é sólida. Por isso que o inferno está desesperado, que a igreja está ficando parruda. Não é gorda, não. Parruda de forte. Forte de espírito. É o teu caso, fala para o teu irmão, é o teu caso. Forte de espírito. É o tempo mesmo de Deus fortalecer a igreja. Somos nós. Então há um novo lugar preparado e determinado por Deus que a sua igreja chegue. E ela vai chegar. Porque Jesus falou, ó, vocês vão para o outro lado. E nós vamos. E o que é legal é o seguinte, ele não falou assim, ó, vão nesse barco aí, vocês vão para o outro lado. Ele estava junto. Aí Deus está conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Porque nós estamos nele, igreja, ele está conosco. Ele diz, nós vamos passar para o outro lado. Quem está falando é Deus. O inferno está liquidado. E essa é a proposta de Deus. Sempre foi assim, a proposta de Deus sempre se estabelece. Ele é Senhor. Então, é tempo de nós avançarmos, hein? Esse tempo de avançar, ele já chegou mesmo. Obviamente, eu já comentei isso aqui para vocês, para quem não sabe, nós não estamos esperando um avivamento, ele vai se intensificar. Nós já vivemos um avivamento, ele vai se intensificar. De maneira abrupta, gente, um negócio assim de escala mundial. Eu vou passar um negócio para você, não vai ter espaço para tanta gente que vai entrar na igreja. Não estou falando academia da fé, não, estou falando de todo mundo.
Não vai ter espaço. Imagine, não é maravilhoso? Qual é o problema? O problema é que não tem espaço. O pessoal quer entrar, é assim mesmo. Obviamente, gente, eu estou falando para vocês do ponto de vista de um propósito de Deus. Olhando pelo reino de Deus, porque se a gente olha os sinais do lado de fora, como é que nós vamos avançar? Que melhoras nós temos aí vivido em todos os ângulos. É por isso, gente, olha só, o pastor Teixeira falou algo fundamental. Está escrito lá, muito vale por sua ineficácia a oração do justo. Diga amém. Para meditar na simplicidade. Muito vale por sua... Pastor, quem sou eu? Ah, pai, tu não é uma banana, rapaz. Você é um filho do Deus Altíssimo. Deus está esperando a intercessão de quem? Do mundo? Ele está esperando a intercessão minha, que sou filho dele. Para chegar e falar, Senhor, tem de misericórdia dessa cidade. Isso está no meu coração, vamos fazer 40 dias agora e em agosto novamente. Aí, faz um favor para mim. Você tem vários amigos cristãos aí. Passa lá um zap para ele, manda o pessoal entrar com a gente nessa oração. Passa para cada um amigo teu cristão. Vamos embora, gente, vamos detonar isso. Não podemos chegar assim e deixar essa cidade estar do jeito que está, não. Ei, quem está comigo aí dormindo? Ei! Aí você fala, mas pastor, mas essa... Vamos parar de tacar pedra no estado, de tacar pedra na cidade. Vamos embora orar e deixar os anjos de guerra trabalhar. Muito pode, por sua eficácia, a oração daquele que é justo. A nova criatura. Vamos fazer isso de coração, gente. 15 minutos, 10, todo dia. Senhor, tem de misericórdia do Rio de Janeiro. Eu estava em Belo Horizonte agora há pouco tempo, eu e minha esposa, no aniversário do meu tio de 90 anos. Aí meus primos chegaram para mim ali, como é que está a cidade? Eu falei, não vou nem dizer. E 2 deles disseram para mim, lá eu não entro. E nós vamos deixar assim? É o povo de Deus, gente, que vai orar. Então vai lá, pega meia dúzia de amigos seus, gente, vamos embora começar agora, é amanhã. 40 dias, Senhor, nós vamos te clamar. Tem misericórdia e compaixão. Deixa o Espírito Santo te inspirar. Pastor, eu não sei que palavras eu vou orar. Ora em línguas. Creia que você está orando segundo a inspiração de Deus. Eu lembro há muitos anos ter lido um livro falando sobre quando caiu a cortina de ferro, né, a questão do comunismo na Europa, né, desse lado leste. E o primeiro país que caiu foi a Romênia. Uns 5 anos antes, vários grupos de cristãos se reuniram juntos para orar. E eles começaram a orar, Pai, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia dessa nação. Foi o primeiro a cair. É a nossa parte. Você crê na oração que você faz? Caramba, se eu não creio, então é melhor nem fazer. Mas eu creio. E nós não vamos deixar essa imagem dessa cidade, desse estado ficar quebrado. Nós somos dele, vivemos aqui. Nós temos que ter paixão pelo nosso estado e pela nossa cidade, gente. Em vez de ficar falando uma opção de besteira sobre ela. Essa besteira todo mundo já está vendo. Mas vamos empurrar essas trevas no nome de Jesus. Deixar os anjos de guerra trabalhar, libertar as pessoas aos milhões nessa cidade. Não é não? Aleluia, hein? Então, gente, se nada ao nosso redor melhora, será que existe algum sinal que o propósito de Deus vai se cumprir? Estão chegando os sinais. Nós temos que passar por outro lado. Eu vou te falar uma resposta bem simples, gente. São os sinais das promessas de Deus. Elas são inabaláveis. Se Deus disse, assim acontecerá. É super interessante, né? Numa questão doida assim, um anjo chegar para Maria, olha só, ele te escolheu e vai nascer uma criança de você sem você, tico-tico no fubá com outro. Mas vem, como é que isso acontecerá? E a sombra do Altíssimo vai te envolver e tal. Sabe o que é legal? Abre a tua Bíblia aí, em Lucas capítulo 1. É exatamente isso que está precisando. E você vê, esse é o posicionamento, depois nós vamos continuar nessa série de mensagem profética aqui, te falar sobre isso. E está escrito no verso 45, quando então Maria visita Isabel,
a sua prima, está escrito assim, Isabel mandou ver, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Se ele disse que nós vamos mudar de margem, nós vamos. Mas bem-aventurado eu que creu. Não adianta a gente olhar para os sinais do lado de fora. Nós vamos olhar para o avanço da igreja e o propósito que ele tem. Eu quero te falar, não há nada mais concreto e verdadeiro e fiel do que as promessas de Deus. As promessas de Deus é o seu próprio empenho dizendo isso. Ele chega para Abraão assim, cara, eu não vou te constituir não, pai de muitas nações, eu já te constituí. Eu quando te chamei, já te constituí. Já foi feito antes de eu te chamar. Diga aleluia. Aí você tem que ver você indo para o outro lado, já chegando lá, fazendo um churrasco, cara. Ficou desanimado. Não gosta de churrasco. Bota um peixe então na brasa lá, aleluia. Mas hein, não me dá camarão não, hein, por favor. Hein? Bacalhau, aleluia! Tem que ver você do outro lado, o inimigo derrotado. Eu já me vejo lá. Ou na situação que ele oprime ou perturba, gente. É uma questão de imagem, porque você vai com a imagem que Deus já tem. Ele já te viu do outro lado. Ele já te viu a tua casa salva, diga aleluia. Ele já te viu a gente progredindo nesse ano e chegando por outro lado. Eu vou com ele na imagem dele. Isso é importante no nosso dia a dia. Nós temos que pensar mais e meditar sobre isso. Não tem nada mais concreto e verdadeiro do que Deus disse. Pelas suas pisaduras, você foi sarado, você não será, você é saudável. A doença tem que ir embora. Porque ele pagou o preço, ele me vê com saúde, ele não me vê doente. Mas eu estou me vendo doente, então não passo para o outro lado da saúde. Nós vamos para o outro lado, porque eu já me vi aquilo que Deus disse. Vamos para o outro lado. Ele disse, então vamos lá. Você não é doente. Você tem saúde. Da planta dos pés à raiz dos seus cabelos. Porque Ele disse. Jesus teve um posicionamento de fé e às vezes a gente não entende. Eu vou dar continuidade, não falta os domingos se você tiver aí. Se tiver de férias, vai, some. Mas depois se você tiver aí, fica aí. Mas tudo bem. Porque toda família tem que descansar. Você que é pai, mãe, some aí, depois você volta. Mas tudo bem, tem a internet, graças a Deus você assiste. Mas eu quero falar sobre isso, gente. A gente tem que compreender o que Deus determinou. Vale, Jesus vence o inferno num posicionamento. Só está dizendo assim, está escrito. E nem se mexeu para fazer a proposta das trevas. Nem suei. E disse que o diabo, se afastou. Alguém está compreendendo? O que temos de concreto é o que Deus estabeleceu para quem nós somos, o propósito dele, são as promessas, tudo que envolve a nossa vida, envolve a proposta dele, o propósito dele. Acabou. É isso que a gente tem que levantar, todo dia, todo dia na nossa vida. Veja que passagens maravilhosas rapidamente. Deuteronômio capítulo 1, verso 6. Está escrito lá, o Senhor nosso Deus nos falou no Monte Horebe, obviamente, dizendo, tempo bastante vocês já estiveram aqui. E ele falou assim, vamos seguir adiante, no verso número 8, está escrito lá. Portanto, a terra que eu dei para vocês, faça o seguinte, entra nela. Porque chegou o tempo, sob juramento. Veja só que legal, como ele prometer a promessa de dar aos vossos pais. O que nós temos de concreto é a promessa. É a sua palavra, estabelecida, invariável, não tem mudança. Não tem como o inferno pegar isso e segurar, não tem como. Não tem como ele tirar isso. Se isso está inserido dentro de mim e de você, gente, nós vamos passar para o outro lado. Tá certo? Veja uma outra passagem interessante também em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o quê? Sim. Talvez, quem sabe, entretanto. Não, sim.
tem o seu sim. Porque foi ele que escreveu. Vê se ele vai dizer não à palavra dele que diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele não é doido. Eu estou trazendo algo bem limpo para você compreender como funciona. E a gente não ser confundido pelas trevas. Obviamente, Lucas 1,37, porque para Deus... Mas engraçado que para a gente é impossível. É porque a gente tem uma visão errada. Mas para Deus, olha lá, não haverá impossíveis em algumas das suas promessas. Um verso desse aí, cara, te mantém vivo durante muito tempo. Só de você meditar nele. Isso é o terror das trevas. Porque pela sua própria palavra já estava sendo determinado que o dia das trevas cair estava já determinado. Satanás já sabia que a sua queda chegaria. E ele é um inimigo derrotado. Hebreus capítulo 10, verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança. Essa palavra esperança é uma palavra de expectativa em algo concreto. Algo concreto, absoluto, é Ele. Ele, a sua palavra. Então está escrito, sem vacilar, pois quem fez a promessa, eu botei entre aspas, entre parênteses, para cumprir, obviamente, que Deus cumpre na vida daquele que crê. Esse detalhe é importante, gente. Você vê Jesus naquele momento, eu vou deixar isso para o próximo domingo, a gente vai continuar, mas eu quero te falar, Jesus, ele chega para os discípulos, cara, eu estou esperando algo de vocês, por que vocês não? Pediu algo deles. Se Jesus pediu algo deles, é porque eles tinham. Ah, ridículo, hein, pastor? Não tem um aqui que não tenha fé. Todos nós temos ouvido a verdade. E a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra. Não há desafio que eu e você enfrentemos que Deus não saiba da nossa capacidade em poder se posicionar e vencer. Não é não? De repente você está enfrentando um adversário, um outro que já tem algo mais concreto, enfrenta um outro tipo de adversário, mas Deus não é doido. Há em você certeza absoluta de Deus, quem Ele é, que te faz vencer todo dia. É só você puxar isso do coração. Puxar isso que já está dentro de você. O que nos derruba, gente, são as distrações de convencimento que as trevas fazem a respeito das situações de tempestade que nós passamos, para desconsiderar a verdade que já está dentro de mim. A verdade está em mim, eu fico com ela. Mas ele sabe como trabalhar muito bem para eu desconsiderar a verdade e ficar com a proposta mentirosa dele. Tu está doente, está mal. Ih, 2018 vai ser ruim para você. Ih, rapaz, você não vai conseguir emprego. Olha como é que está a situação e aquilo outro. Olha, você não vai... Olha. Ele só fica pedindo para olhar. Nosso Deus está sentado num trono, já tem tudo providenciado, eu sei. Já vou começar agora, a gente também, né? Virou, primeiro dia, janeiro de 2018, até 31 de 18, tudo já está providenciado. Toda provisão, sustento, alegria, força, tudo já está providenciado e é meu, nós estamos nele, gente. Não nos faltará nada, diga aleluia. Quando Jesus pede a posição deles de fé, gente, é muito mais, porque ali a gente está vendo uma passagem que eles teriam que levantar a autoridade para dizer recua, né? Mas é muito mais do que isso. Posicionamentos de fé são necessários todos os dias, em várias situações que nós enfrentamos. E não é sempre necessariamente eu ter que dar uma declaração. Isso o Espírito Santo ele te inspira, né? De momento para momento. Mas toda vez que você se posiciona com a verdade diante daquilo que você está vivendo, eu só vou te dizer uma coisa. Você vai vencer.
Escuta o que eu vou repetir, o pessoal que está mais animado, olha só, presta atenção. Toda vez que você se posicionar com o que Deus está dizendo, você vai vencer. Viu? Os crentes de Bereia, eles são melhores. Né? Aí abre aí em 1 João capítulo 5, verso 4, eu estava pensando, olha, eu já contei isso há muito tempo atrás, mas eu vou falar de novo. Se Jesus chegasse para mim e falasse, Elinho, escolhe um versículo para você pregar o resto da sua vida, eu já pegava esse. Está escrito lá. Todo que é nascido de Deus... Não, mas peraí que o Espírito Santo ele complementa. Ele não está dizendo que o nascido de Deus vence assim do nada. Ah, sou da igreja A, B, C, D, eu sou de lá e tal, só por estar lá naquele ambiente eu já tenho vitória. Não é assim que funciona. E esta é a vitória que vence. Ei, escreve aí na tua Bíblia, o exercício, o posicionamento, a prática da fé. Essa vence. Por isso que eu disse. Toda vez que nós nos posicionarmos crendo, venceremos. Simples, né? Na mente de Deus e pelo seu propósito, a igreja ela tem que avançar e prosseguir por uma nova fase. Quer saber? Ele já te vê do outro lado. Agora somos nós que temos que nos ver do outro lado. As promessas de Deus, gente, escuta essa, como propósitos dele, garantem uma jornada de vida de avanço e progresso. Porque ele estabeleceu. Ele estabeleceu. Quando a gente começar a ter essa claridade no nosso coração, que não são as coisas exteriores que vão barrar o nosso avanço, o progresso, ou ir para o outro lado, é a nossa mentalidade de acreditar nas barreiras. Aí a nossa vida vai andar, as coisas vão mudar. Escuta bem, Marcelo falou sobre isso, muito legal. Veja, hoje nós cantamos isso. Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o... Ah, legal. Daqueles que amam a Deus. Não é para entender, é para crer. Não, esse detalhe é bom anotar. 2017 eu vi situações tal, você também passou, de repente você está passando ainda. Ou passou coisa, você fala assim, pastor, mas não dá para entender. Não é para entender, é para crer. Que se eu estou andando com ele, o propósito dele no final dessas coisas é coopera para o meu bem. Agora veja, não é para qualquer um, mas está escrito, daqueles que são chamados, segundo o seu, o quê? Segundo o seu propósito. Esqueci de colocar ali, ó, propósito, ó, falhou. Segundo o seu Deus, propósito, ou chamado. Numa outra versão, botei em amarelo, chamados conforme o seu plano. Ei, Provérbios 29, verso 11, Deus diz, eu que sei que planos eu tenho a respeito da tua vida. Olha só que maravilhoso. Tudo coopera para o nosso bem. Então, os sinais que o mundo produz e que nós vemos, na verdade, nos amedrontam, só isso. Foi exatamente situações que os discípulos viveram naquele momento da tempestade, da qual também nós vamos conversar sobre sinais que naufragam, tempestades que podem naufragar a nossa fé, hein? Não perca os próximos capítulos. Faz uma promessa esse ano aí, faz. Não vai ver mais novela. Você está rindo por quê? Aqui é só uma desgraça, cara. Não esquece, eu não sei nem porque eu falei isso. Ah, ninguém vê novela mesmo, né? Até parece que aquela tempestade ia fazer o barco onde estava Jesus naufragar.
E é interessante porque o Espírito Santo me mostrou mais 3 passagens envolvendo barco e envolvendo tempestade. Ele começou a ministrar o meu coração, por isso que é uma série profética, tá bom? E a gente vai falar sobre isso. Muito legal. E em todas essas 3 situações diferentes, barco, discípulos, Jesus sempre pediu um posicionamento de fé dos discípulos. Aí as coisas aconteciam. Você vê o nosso convencimento, por isso está escrito em Romanos, né? Lá no capítulo 1, lá está escrito o verso, lá para baixo, não lembro, mas está escrito lá assim, o justo viverá pelo estilo de se posicionar crendo em Deus. Isso chama-se fé. É só assim que nós vamos chegar. Diga aleluia. Aleluia. Então as impossibilidades que se levantam têm como finalidade, só isso, criar em cada um de nós uma mentalidade que não dá para avançar. Não dá para melhorar, não dá para mudar. E gente, isso não é novo, a própria palavra explica para mim e para você, né? Em 1 Samuel capítulo 16, quando o profeta Samuel entra na casa de Jessé, ele unge a Davi para ser rei, cara. Obviamente ele era novo. E a partir então do capítulo 17 até o 27, Davi, ele sofre muito. A distância de todo esse comando, essa realidade no coração de Deus, vinha se cumprir na vida dele. Se você for ler, você vai ver que o cara ficou desesperado. Do ponto de vista, então, natural, das coisas que estavam acontecendo na vida dele, mas não vai se cumprir nunca. Pra você ter uma ideia, isso se passou na vida de Davi até ele chegar, a começar a reinar, gente. Ele começou a reinar em Hebrom, ele reinou nessa cidade durante 7 anos. Ainda esperou mais 7 anos para depois então reinar sobre todo Israel, Judá e Israel. Agora olha que legal nessa passagem, porque Davi não aguentava mais. E assim a gente passa também sobre isso, mas você vê, cara, Deus tinha um propósito para a vida dele. Aí, deixa eu te falar, Deus tem um maravilhoso propósito para a tua vida, cara. Você não pode pensar diferente. Então, mas ele estava vivendo esse momento, e ele já tinha tido a oportunidade 2 vezes de acabar com o problema dele, que era o rei que estava sendo estabelecido, que era Saul, mas ele não fez. Obviamente, porque ele não estava querendo encurtar o seu caminho. Eu tenho visto gente pagar um preço para não encurtar caminho, para fazer o que é certo. Você vai colher tudo isso, Deus está vendo. Não tem caminho curto. Não tem, gente. Nós temos que fazer o que é certo. Então, fazer o que é certo tem um preço. Mas você vai colher tudo isso. Davi colheu. Talvez se ele tivesse matado Saul, ele perderia o trono. Então está escrito que depois considerou Davi no seu coração. Ele já não estava aguentando mais. Porque ele tinha conversado com Saul, um de um lado, outro de outro. E disse lá, qualquer dia desse Saul vai conseguir me matar. Olha as declarações dele. Qualquer dia desse, ele vai me matar. O melhor então é fugir para a terra dos filisteus. Somente assim então, Saul vai desistir de me perseguir em todo o território e tal. Eu vou ficar livre das suas mãos e tal. Mas ele estava aí baixo por dentro. Ele tinha perdido toda aquela imagem que ele tinha sido ungido para ser rei. Obviamente, Deus aperfeiçoou a vida de Davi. E esse é o detalhe que nós temos que enxergar em muitas situações de oposição que nós enfrentamos, gente, é porque Deus está nos aperfeiçoando. Agora era a hora de um amém alto, cara, mas muito alto. A coisa mais importante para Deus não é em si eu chegar em algo que Ele tem preparado para mim e para você. O mais importante para Deus é nós sermos semelhantes a Ele. Essa visão o ser humano não tem. E muitas vezes a igreja imatura não tem. Porque a igreja imatura acha que fé é apenas obter algo de Deus. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Ó, gostei. Obviamente Ele quer me dar. Mas o assunto dele é olhar para mim e para você,
vendo a gente sendo aperfeiçoado para melhor, mais semelhante a Jesus, com o Espírito dele. Um ser nesse mundo que fala, que doido é esse? Que cara se posiciona assim, rapaz, olha aí, diferente. Sabia, o nosso testemunho é um testemunho de transformação. Não é um testemunho de dizer que eu sou isso, aquilo, outro. E já vi muito quem falando, pastor, eu tenho uma palavrinha aí para dar. Que palavrinha? Eu não conheço tua vida, cara. Não conheço seu testemunho. Tu está dizendo que tem uma palavrinha. Como é que tu vive? Não, esse detalhe é detalhe. Detalhe é uma ova. Não sei de onde tu vem. Tu pode ter um rabo vermelho aí, eu não sei qual é. Eu não estou entendendo, cara, mas está cheio de crente vestido de capeta, cara. Ó! Só agora Deus começa a falar. Ele já está falando a reunião inteira. Mas agora Deus começou a falar. Eu entendi o que você falou, fala Deus. É porque a gente vê um bocado de crente estranho, cara. Esse cara é alienígena. Está comprometido com as trevas e não sabe. Sabe por quê? Porque ele não tem permitido ser transformado. E até parece que ser transformado é algo assim fácil. Sabe, uma das passagens mais maravilhosas para mim. Até o pastor Sérgio estava conversando comigo ali na quinta-feira. E ele lembrou desse versículo que Deus estava conversando com ele a respeito de várias coisas. Obviamente é para mim e para você. Eu quero que você abra em Hebreus capítulo 5. Aleluia! Não fica desanimado não, hein? Eu te falei. É uma mensagem de encorajamento, mas tem um outro lado. Então, em Hebreus capítulo 5, nós vemos a vida de Jesus dizendo que, embora, no verso 8, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Está escrito, cara. E olha só, e tendo então sido aperfeiçoado, tornou-se o quê? O autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Mas se Jesus foi preparado, cara, se ele sofreu para ser aperfeiçoado, por que nós ficaríamos de fora? O que sofre não sou eu, é a minha carne. Por isso Jesus falou, Paulo falou que a gente tem que matar a nossa carne. Esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão para que, tendo pregado, não venha a ser desqualificado. Ele está falando um conteúdo de carne, cara. A carne, se eu deixar ser guiado pela minha carne, ela vai me matar, como está matando o mundo. Alguém está compreendido? Olha só, vamos voltar então aqui um pouquinho. Eu quero te dizer nessa questão de Davi. Oh, rapaz, para de soltar foguete, não está na hora não, mano. O que durante um tempo, escuta essa, gente, cercava Davi, os inimigos, a constante ameaça de ser preso, morto. Eu quero repetir, durante um tempo, criou em Davi uma mentalidade de desistência, uma mentalidade de fracasso. Eu vou te falar isso aqui, ó. O diabo é mestre em se mostrar grande. Ele é mestre em se mostrar grande, mas ele não é. Preste bem atenção no que eu estou falando. Ele projeta a situação que nos cerca, ou a tempestade que se levanta maior do que realmente ela é. Escuta aí, hein? Ele se mostra multiplicado de força e intimidação. É só isso que ele pode trabalhar. Porque nada disso derruba a verdade. Uma vez que a gente abraça ela, não derruba. Sabe por que nós não somos derrubados? Porque nós estamos abraçados, na verdade, à rocha. Estabelecido nela. Ele faz mais ou menos assim, esse desenho que eu captei aí, ó. O diabo é mestre em se mostrar grande, ó. Mas ele não é. É um gatinho safado, desdentado, se mostrando como leão.
Você sabe que você está aqui, e eu também, porque Jesus já venceu. A prova de que ele é derrotado é a nova criatura. Quando você olhar para a cruz, a gente vê a vitória da nova criatura e a derrota das trevas. Não tem como, nós estamos inseridos em Cristo Jesus, assentados em lugares celestiais. Como é que ele pode me tirar disso aí e me derrubar? Ou no Salmo 110 diz lá, senta-te à minha direita e eu vou botar todos os inimigos debaixo dos teus pés. Promessa, palavra de Deus. Você está vendo como é que a gente é importante meditar nas coisas certas? Para a gente não cair na intimidação de uma sombra. A sombra que te diz, tu não vai passar para o outro lado, tua família não vai ser salva. Tua família inteira morreu com essa doença e tu também vai pegar, hein? É isso aí que acontece todo dia, você sabia? Na tua mente? Tu já está velho demais. Quem está velho, diga aleluia. Ninguém, tá vendo? Esse é o momento que ninguém diz que está velho. Cara, os melhores dias nossos estão para frente, diga aleluia, cara. E só para desafiar o que o inferno diz, não, chegou aos 40, não fez, então agora para baixo é ladeira abaixo. Só para ele, para mim não. Diga aleluia. Você vê a maneira de pensar, de colocar as coisas, é para te botar derrubado. Ele só faz isso, ele te intimida. Ele não é aquilo que ele disse que ele é. Ele não pode parar o propósito de Deus na sua vida. 2018 já está estabelecido. Você não vencerá, você já venceu. A nova criatura é vencedora. No que enfrenta, concordando com a verdade, sempre vai vencer. Não sou eu. Isso não é soberba pessoal da pessoa, é a própria palavra. É a verdade da palavra. Então, de uma forma ou de outra, a gente vai viver cercado, gente, de situações agressivas, intimidadoras. Sempre projetando essa sombra de intimidação. É assim mesmo. Então, biblicamente falando, não é propriamente aquilo que está me cercando ou se levantando como tempestade, impedindo que eu avance, chegando a essa conclusão. Mas é o que a minha mente conclui. Veja, rapidamente em Números, capítulo 13, verso 31. Daqui a pouco a gente vai pedir que vocês busquem os filhos, mas aguenta aí, vamos lá. Ainda tem tempo, hein? Verso 31, porém os homens, quando chegaram na terra da promessa que Deus havia dado, é promessa, veja só, essa terra de vocês, entra, toma posse. A primeira coisa que eles viram lá, tinham subido e disseram, a gente não pode subir contra esse povo, que é mais forte do que nós, é uma conclusão meramente humana. Desconsiderou a palavra de Deus, entra, mas ficou com a conclusão humana. Vai ouvindo, hein? No verso número 32, está escrito lá, e diante dos filhos, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio a qual nós passamos a espiar é a terra que devora seus moradores. Todo o povo que vimos lá são homens de grande estatura, está falando de gigante. Verso 33, está lá os gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos o quê? Como gafanhoto, formiga, sei lá o quê. Eles concluíram assim, escuta, veja bem, gente, é uma passagem que a gente conhece, todos nós conhecemos, pastor, eu conheço aí desde que eu era criancinha na escola dominical. Não cai nessa cilada não, cara, presta atenção que o Espírito Santo quer te mostrar algo. Você vê numa passagem como essa, é para nós olharmos que eles concluíram a sua maneira de olhar natural. Obviamente, gente, nós só vamos para o outro lado, porque Deus está conosco, é sobrenatural o nosso avanço. É sobrenatural nós cumprimos um propósito de Deus. É sobrenatural. Nunca será natural, é sobrenatural. O avançar das coisas que estão no teu coração, Deus colocou, Ele tem como proposta para a igreja dele, é sempre sobrenatural. Diga sempre, sobrenatural. Então aqui está o detalhe, se eu permito que a minha mente, ela dê a dimensão do tamanho da impossibilidade, eu estou liquidado. É a minha mente que dá a dimensão. É por isso que a fé é algo do coração, cara.
Um posicionamento nosso, para passarmos para o outro lado da margem, é um posicionamento de crença. O que eu acho mais lindo nessa jornada com Deus, que é o tempo todo crença, não é mente, cara. Não é mente. Miraculosamente nós caminhamos com Deus porque nós cremos nele. Nós avançamos porque cremos nele. Cumprimos um propósito porque cremos nele. Paulo disse, eu cumpri a carreira, guardei a posicionamento de maneira contínua. Com tantas oposições que ele enfrentou. Toda situação que se levanta contra a nossa vida são as tempestades e se apresentam como gigantes. Elas falam diretamente à nossa mente. Eu preciso responder com o meu coração, anota isso. Não tem como eu responder com a minha mente, porque eu já fui convencido na minha mente, no modo natural, de que a muralha é grande, de que minha situação é grave, de que é isso, aquilo, outro, jamais, que é isso, mas olha como é que eu estou vivendo esse sonho, aquele negócio todo, como é que eu... Nós temos que responder com o coração. Diga, eu respondo sempre com o meu coração. Em 2018 nós vamos responder direto com o nosso coração. E assim vamos até o final. Então o gigante, ele falará à nossa mente, pela lógica, pela razão, por tudo isso que proporciona sentimentos negativos. Rapaz, eu estava conversando com a Deise hoje, eu só vejo as pessoas para baixo, cara. As pessoas estão mais deprimidas, porque elas estão sendo convencidas na sua mente de que não tem... Mas olha só, pastor, gente, então eu vou ficar animadinho porque o mundo está melhor? Gente, o mundo vai ficar pior. Pastor, agora eu vou chorar. Tudo vai ficar pior, é o fim. Mas não tem nada a ver em relação a nós avançarmos, gente, porque a gente responde aquilo que nós cremos de Deus. Simples, mas exige esse posicionamento. Não caia nessa cilada de entrar em 2018, deixar o inferno te pilhar na mente, te botar para baixo, cara. Tirar a tua alegria. Ei, nós somos novas criaturas, aleluia. O Espírito Santo habita em mim. O reino de Deus é alegria, paz, justiça. Essa é a marca em alta. Então, se nós não crermos no propósito de Deus como promessas, que nos fazem avançar, então será a dimensão do tamanho das impossibilidades, ou então da tempestade, com mentalidade, vai nos parar. Eu falei para você, nós somos um barco, a nova criatura é um barco. Foi criado para não afundar, mas pode afundar. É doido isso, mas é verdade. Vamos lá, estou quase terminando aqui hoje. 2018, seremos governados pela nossa mentalidade. Preste bem atenção, seremos governados. Deixa a mentalidade de Deus entrar em você. Da proposta que Ele tem. É sempre melhor. Andar com Deus é como uma vereda da luz, da aurora, né? Vai diminuindo cada vez mais até... Você só pode andar assim se você acreditar. Porque lá fora é o contrário. Vai escurecendo. E um dos detalhes bem interessantes que o Espírito Santo me falou, eu vou compartilhar com vocês ainda. Lembra aquele verso lá de Marcos, quando está dizendo assim, já era tarde. Vou falar a coisa mais ridícula, mas antes do amanhecer, primeiro vem a noite. E esse é o tempo do mundo da noite. Antes que venha o amanhecer do terceiro dia, Jesus pega a sua igreja. Esse é o tempo de levantar as tempestades de uma igreja preparada, vai embora. Vai passar para o outro lado.
Escute, gente. Eu quero te falar, é tempo de nós aquecermos e nos fortalecermos, porque nós vamos passar para o outro lado. Mas se não nos posicionarmos, vamos ficar aqui mesmo. Há, na verdade, uma grande separação sendo feita. A igreja que está acreditando em Deus e vai com Ele, e a igreja que está, não dá, não acredito, meu Deus e tal. Eu tenho visto ataques sobre os crentes direto, gente, na sua mente, na maneira errada de pensar, se posicionar. Ei, não dá mais tempo, não. Nós vamos para o outro lado. Diga para o teu irmão, você vai para o outro lado. Senão eu te empurro, rapaz. Vou ter que te empurrar. Vambora, vambora. Ah, pastor, mas o muro é alto. Então eu vou te ajudar, vou soltar um pitbull. Quero ver se você não pula. Não é verdade? É, meu irmão, solta um pitbull que vem correndo atrás de você. Meu irmão, você vai pular 4 metros, quando você viu, pulei. Mente, mentalidade. Não é tempo mais, gente, de gastar tempo pensando no fracasso, na derrota, na miséria. O mundo é um produto do afastamento de Deus. Na mão das trevas, nós não participamos disso. Nós temos uma aliança. Somos do reino de Deus. Então, eu e você, de fato, nós somos prisioneiros de uma mentalidade. Ou para o nosso avanço, e vamos para o outro lado. Ou para o regresso. E para terminar rapidamente, essa mentalidade que nos leva para o outro lado. Nós vamos para o outro lado da margem, para uma nova fase. Diga, nova fase. Eu quero te dizer, tem uma nova fase. Não importa quanto tempo você tem visto as mesmas coisas, ou aparentemente nada está mudando. Escuta isso, o pessoal sempre está mais animado aqui. Aparentemente nada está mudando. Aparentemente nada está mudando. Crente de Bereia. A mentalidade, então, que faz avançar, ela tem 3 características ridículas de simples. Pastor, eu pensei que você ia trazer uma mensagem. Eu não tenho essa mensagem. Primeira delas, a mentalidade que faz avançar acredita que é possível avançar. Porque acredita em Deus. Não acredita em nós mesmos. Não é uma questão minha de fazer valer. Não sou eu que me levo para o outro lado. É Deus que me conduz. Aí, Jesus está no barco. Então, se ele disse que vai para o outro lado, ele vai para o outro lado. Segunda, a mentalidade que faz avançar confessa o avanço, a vitória sobre a oposição. Jesus chegou e falou, aí tempestade, acabou, hein? Viu? E por último, a mentalidade que faz avançar espera confiantemente pelo melhor de Deus. Quem ri por último, ri melhor, está na Bíblia, em Timóteo capítulo 3. Aí, aparentemente, o inferno pode estar rindo de você hoje, né? Porque você tomou a decisão certa. Porque você tem andado com ele. E está esperando nele, crendo nele. Então você vai ver quem vai rir por hoje. Que alguém diga aleluia, está animado ou não? Vamos ficar de pé, aleluia! Chacralabahai, aleluia, hein? É isso aí. Ó, vamos continuar, eu tenho coisas para compartilhar com vocês, tá? Vou pedir agora, com todo carinho, e também, sem pressa, sem se exaltar, vai pegando as crianças. Vem para cá. Nós vamos louvar aqui um hino, vamos cantar aqui algo maravilhoso e vamos participar da Santa Ceia juntos, né? Pelo meu relógio, são 11h25. Quem não tem filho aí, graças a Deus, feche os olhos que eu quero orar. É brincadeira, eu fiz um graças a Deus que eu já passei dessa fase também, né? Aleluia. Obrigado, Senhor, porque eu sou livre, eu e minha esposa, aleluia. Vou chamar.
Vai lá dar mamadeira para a criança, né? Chegar o aleluia. Troca a fralda da criança, oh, aleluia. A criança está chorando, ah, Jesus, aquela abaixai. Mas filhos são bênção, né? Tudo tem uma fase, né? Feche seus olhos aí, põe a tua mão no teu coração. Pai, eu quero te agradecer pelo teu espírito presente, de alegria, de encorajamento, de força, de ânimo. Obrigado por esse Deus renovador de maneira contínua, todos os dias, Pai. Tua palavra declara que tu faz forte ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Eu quero te pedir que em 2018, Senhor, com uma oração profética, intercedendo pela igreja, tu possas levantar a tua igreja como águia, Senhor. As águias voam alto, elas enxergam longe, elas enxergam acima da tempestade, elas voam acima da tempestade. Tem a capacidade de estar mais alto. Eu te peço isso, Pai, um aumento da tua visão mais alta para a tua igreja, do teu propósito maior, de nós irmos para justamente esse local, já preparado. É a outra margem, uma nova fase. Vai alimentando o coração dos meus irmãos, Pai, em tudo aquilo que tu vens falando a cada um de nós. Alimenta o coração deles a enxergarem. Levanta como águia, Pai, levanta. Faz os teus filhos voarem, Pai. Aleluia. Aleluia. Chacralabash. Ô Espírito Santo, não terminou ainda o que Deus tem para fazer na tua vida. Aliás, toda essa fase até agora, ou que nós chegamos até esse momento, faz parte da preparação para uma nova fase. Encare dessa maneira uma preparação para nós irmos por uma nova fase. Não podemos mudar, obviamente, se não estivermos preparados, mas Deus sabe. Esse é um novo tempo. As mais variadas dimensões aqui de entendimento sobre a verdade, ou sobre sermos novas criaturas, desde o mais novo até aqueles que já têm vários anos. Deus está nos preparando. E nós vamos para o outro lado. A igreja do Senhor vai avançar. A glória de Deus vai cair. A igreja iluminará. Isaías capítulo 60 fala que os povos virão e olharão para a luz que brilha da igreja. Não estou falando de paredes, estou falando de um corpo chamado igreja, são pessoas. Nós somos um testemunho vivo, gente, da transformação de Deus. Você sabe disso, uma palavra sua pode mudar a vida de uma pessoa para sempre. Um posicionamento seu pode plantar uma semente na vida de alguém que mudará para sempre. Um posicionamento, uma maneira certa de se posicionar, pode trazer convencimento à pessoa que está ao nosso lado. Ele chamou a igreja para ser frutífera. Eu declaro 2018, a igreja do Senhor frutificando mais e mais. Frutificando mais e mais. Não te faltará alegria, nem prazer, nem ânimo, porque tudo vem dele. Ele é a tua coragem. Jamais declare, eu não tenho coragem. Não permita ser governado por isso. Não permita ser governado pela covardia de saber que precisa avançar, mas tem medo. O pastor Marcelo falou sobre isso, eu também vou falar, porque tem características de coisas, de tempestades que podem naufragar a nossa vida. 2 Timóteo capítulo 1 está declarando lá a respeito. Deus tem nos dado, não espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de uma mente equilibrada. Isso está lá no original. Eu vou profetizar isso em 2018. Deus vai te dar uma mentalidade equilibrada, cheia de saúde, reflexões verdadeiras. Porque se a reflexão é de Deus, há vida nisso. Se não é de Deus, é morte. Guarda, Pai, a tua igreja.
Cobre com teu sangue, Pai. E nós te agradecemos por um novo ano de desafios e tantas coisas, mas nós vamos para o outro lado. Muito obrigado. Já foi determinado pela tua voz. Em o nome de Jesus. E a igreja diga aleluia. Uhul! Chakra labaçoi. Oh, chakra mene.